Em dezembro do ano passado, algumas pessoas da cidade de Wuhan, na China, estavam sofrendo de pneumonia. Porém, os remédios comuns não estavam funcionando, e o vírus que causou essa pneumonia era até então desconhecido. O mundo foi notificado de que algo estava errado no dia 31 de dezembro do ano passado, quando as autoridades chinesas informaram à OMS sobre esses casos. Todos os infectados tinham algo em comum. Eles trabalhavam ou visitaram o grande mercado de frutos do mar de Huanan, que não vendia apenas frutos do mar, mas todo tipo de animal, vivo ou morto, incluindo animais selvagens e animais que geralmente não são consumidos por humanos, como morcegos, cobras, cachorros, filhotes de lobo, burros, raposas e pangolins. Os pangolins não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas eles são muito procurados na China. Inclusive, a caça ilegal de pangolins pode fazer com que essa espécie de animais entre em extinção, se continuar no ritmo atual. Tá, mas por que eu estou falando desses animais em específico? Bom, no início do surto, muitos suspeitavam que o vírus tivesse vindo dos morcegos, já que eles possuem um tipo de coronavírus bem similar ao do surto. Porém, alguns meses depois, cientistas chineses sugeriram que o vírus talvez tenha vindo deste animal, e até o momento eles são os principais suspeitos de terem passado o vírus para os humanos. Sabendo que o vírus começou neste mercado, o governo chinês fechou o lugar no dia seguinte, porém o estrago já estava feito, e mais de 30 pessoas já estavam contaminadas. No dia 7 de janeiro, os chineses confirmaram que esses casos foram causados por um novo tipo de coronavírus, que ganhou o nome de 2019 Novel Coronavírus. E sim, o coronavírus já existia antes desse surto. Na verdade, coronavírus não é o nome de um vírus específico, mas sim de um grupo de vírus que já causou outros surtos no passado, como o da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que também começou na China em 2002. Esse novo coronavírus causa sintomas parecidos com os da gripe, como tosse, febre e cansaço. Além disso, algumas pessoas também dizem sentir dores de cabeça, dores no corpo, congestão nasal e diarreia. E em casos extremos pode causar pneumonia e até falência dos rins. Apesar de ser uma doença severa, principalmente em idosos, a taxa de mortalidade do coronavírus é relativamente baixa, cerca de 3%, e geralmente as pessoas com mais chances de complicações são os idosos e pessoas com outras doenças sérias. Fora isso, a maioria acaba se curando em algumas semanas. Porém, o que não foi investido em letalidade foi investido em contaminação, pois o coronavírus se espalha muito facilmente. Imagine a cena, você está com um novo coronavírus, mas ainda não sabe disso, pois os sintomas não são imediatos. E enquanto você está andando na rua, acaba tossindo e usando a sua mão para cobrir a boca. Mas tudo bem, é apenas uma pequena tosse, acontece. Depois você encontra seu amigo e dá um aperto de mão. Logo após isso, o seu amigo começa a coçar os olhos ou roer as unhas. Pronto, ele provavelmente já foi infectado. Em seguida, você pega na maçaneta de uma porta, e algum tempo depois, outra pessoa pega na maçaneta e resolve comer algo sem lavar as mãos. Pronto, foi infectado. Depois disso, você espirra em público sem querer e as partículas que saem do seu nariz começam a voar pelo ar até serem sugadas por outra pessoa. E pronto, infectado. Deste modo, o coronavírus se espalha rapidamente, e quanto mais pessoas infectadas, mais rápido ele consegue se espalhar. Sendo assim, 3% é gigantesco se milhões de pessoas forem contaminadas. No dia 9 de janeiro, o coronavírus fez sua primeira vítima fatal, um homem de 61 anos que frequentava o mercado de Huanan. Já no dia 13, o primeiro caso do vírus foi confirmado fora da China, na Tailândia, onde uma chinesa que tinha vindo de Wuhan alguns dias antes foi internada com pneumonia. Nos dias seguintes, o vírus se espalhou para o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Taiwan. Todos os infectados estiveram em Wuhan alguns dias antes. Neste ponto, vários países resolveram restringir a chegada de pessoas vindas da China para evitar mais contaminação. Em 22 de janeiro, o governo resolve fechar a cidade de Wuhan. Porém, devido ao Ano Novo Chinês, muitos possíveis infectados já tinham deixado a cidade rumo a outras regiões do país. Então a China resolveu aplicar uma quarentena ainda mais severa, não só em Wuhan, mas em várias cidades próximas. Com todos esses acontecimentos, muitos começaram a ficar com medo deste novo coronavírus. No entanto, a OMS emitiu um comunicado dizendo que o novo coronavírus ainda não era um caso de emergência global. Enquanto isso, mais países ao redor do mundo foram infectados e novos casos surgiram em países já afetados.
Na China, o número de fatalidades chega na casa dos centenas. No dia 30 de janeiro, a OMS declarou que o coronavírus já era considerado um caso de emergência global, e no mesmo dia, todas as províncias chinesas já tinham casos confirmados. Ao fim de janeiro, a doença já tinha se espalhado para mais de 25 países e infectado mais de 14 mil pessoas, a maioria ainda na China, onde o número de mortes chegou a 304. No dia 2 de fevereiro, um homem chinês, natural de Wuhan, morreu nas Filipinas, sendo ele a primeira vítima fatal fora de território chinês. E nos próximos dias, os números de infectados e vítimas fatais começaram a subir assustadoramente, até que no dia 8, as fatalidades ultrapassaram as do SARS, que infectou cerca de 8 mil pessoas e deixou 774 vítimas fatais em 2002 e 2003. Enquanto isso, passageiros com o vírus foram descobertos no cruzeiro de luxo Diamond Princess, que entrou em quarentena em um porto japonês. No dia 11, a doença causada pelo vírus recebeu o nome de Covid-19, uma abreviação de Coronavirus Disease 2019. No mesmo dia, o número de vítimas fatais atingiu a casa dos milhares. Já no dia 14, o vírus também chega ao Egito, vindo de um estrangeiro. Mais informações do infectado não foram reveladas pelo governo egípcio, mas esse foi o primeiro caso da doença no continente africano. O vírus também foi confirmado no Irã, onde rapidamente se espalha e gera vítimas fatais. Com a chegada do vírus no país, vários países vizinhos começam a confirmar seus primeiros casos, todos de pessoas que recentemente viajaram para o Irã. Com isso, vários países resolvem fechar suas fronteiras também com o Irã, mas foi um pouco tarde demais. Enquanto isso, a quarentena do Diamond Princess chega ao fim, só que uma passageira israelita deste cruzeiro acabou sendo diagnosticada com o vírus no dia 21. Na Itália, o Covid começa a se espalhar rapidamente, principalmente na região norte do país. Com isso, o governo inicia uma quarentena na região. Porém, isso não impediu que os números de infectados começassem a ficar cada vez piores, se espalhando não só na Itália, mas também para países vizinhos. E não apenas neles, ela se espalhou também para o Brasil, onde um homem vindo do norte da Itália foi diagnosticado com o vírus em São Paulo. Antes de ser descoberto, ele havia feito contato com várias outras pessoas, e logo o número de casos começou a crescer no país. Atualmente, esses são os estados com casos confirmados. No dia 28, o governo japonês confirmou que uma mulher foi diagnosticada com o vírus pela segunda vez, o que deixou os cientistas confusos. Geralmente, quando o sistema de defesa do seu corpo enfrenta um vírus como o corona e vence, ele acaba aprendendo uma maneira fácil de derrotá-lo. Sendo assim, você fica imune. Na verdade, é assim que várias vacinas funcionam. Só que os vírus das vacinas são modificados para apenas ensinar o sistema de defesa sem causar danos ao nosso corpo. Enfim, o fato de que essa mulher foi infectada pela segunda vez pode indicar que o vírus possa ter sofrido uma mutação, que um de seus diagnósticos era errado, ou que na verdade ela nunca se recuperou da primeira vez. Outros casos similares acabaram acontecendo alguns dias depois, mas os cientistas ainda estão analisando melhor os casos antes de pular para conclusões sobre mutação do vírus. Ao fim de fevereiro, cerca de 87 mil pessoas em 58 países já tinham sido infectadas com o Covid-19, e o número de fatalidades já passava de 2.900. Março começou com boas notícias para a China, pois o número de novos infectados começou a cair rapidamente, o que realmente é impressionante levando em conta a gigantesca população chinesa. Infelizmente, o contrário estava acontecendo no resto do mundo, principalmente com a Itália e com o Irã, que tiveram uma piora significativa, o que ajudou ainda mais na chegada do vírus em outros países. Para tentar conter o avanço da doença, o governo italiano implementa uma quarentena ainda mais dura no país. Já o Irã resolveu soltar alguns prisioneiros para evitar que a doença se espalhasse em prisões. Enquanto isso, a doença chega em mais países. O coronavírus também criou vários problemas econômicos. A China, por exemplo, já estava há alguns meses com a sua produção reduzida. E a Itália também reduziu bastante suas atividades industriais, devido à quarentena. Só isso já criaria problemas econômicos que levaria meses, se não anos, para serem resolvidos. Mas tudo que é ruim pode ficar ainda pior. Como a produção mundial tinha caído, a venda de petróleo também caiu. Então a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, resolveu fazer um acordo para diminuir a produção de petróleo.
e assim manter os preços. Só que a Rússia resolveu não participar disso e manter sua produção alta para tentar ganhar o mercado desses países. A Arábia Saudita não gostou dessa atitude e resolveu comprar a briga, também mantendo a sua produção alta. Isso fez com que o preço do barril caísse drasticamente, o que gerou um efeito dominó que afetou vários setores da economia mundial. Mas bom, eu não vou entrar em mais detalhes. Só que como vocês perceberam, a situação é realmente mais séria do que parece. No dia 11 de março, o Covid-19 é declarado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, o vírus se espalha para mais países e territórios, incluindo a Groenlândia. Vocês sabem o que isso significa. A situação de países já infectados começa a piorar nas Américas e principalmente na Europa, onde a União Europeia decide fechar o continente para evitar o avanço da doença. No dia 15, o número de casos confirmados na China é ultrapassado pelo de casos confirmados fora da China. Já no dia 17, o governo chinês autoriza o teste de uma vacina em humanos. E logo depois os Estados Unidos anuncia que também iria começar a realizar testes ainda esta semana. No dia 18, o número de casos confirmados no mundo inteiro ultrapassa as 200 mil pessoas. Na Itália, o número de infectados chega a 40 mil e o número de vítimas fatais ultrapassam os da China. Infelizmente, a Itália chegou em um ponto onde não tem hospitais para os infectados em estado grave, e agora os médicos estão tendo que escolher quem vive e quem morre, afetando até mesmo pessoas que não foram infectadas pelo vírus, mas precisam de atendimento médico. E até agora, esta é a situação atual. O coronavírus não é o fim do mundo ou o apocalipse como algumas pessoas estão falando, mas também não é apenas uma gripezinha passageira que a mídia está exagerando. É algo muito sério que irá causar grandes problemas ao mundo, seja diretamente com a morte de entes queridos ou economicamente. Esse surto com certeza irá causar danos que durarão por alguns anos. Então é importante que você faça a sua parte para que o vírus se espalhe o mais lento possível, pois se o contrário acontecer e as pessoas forem infectadas em um curto período de tempo, simplesmente não teremos hospitais e nem especialistas para tratar dos casos graves, resultando em ainda mais mortes. Então, evite multidões, não toque em seus olhos, nariz e boca com a mão suja e, principalmente, lave as mãos regularmente. Os mais jovens podem achar que não é grande coisa, afinal a taxa de mortalidade para esse grupo é muito baixa, porém os seus pais e avós estão em sérios riscos. Bom pessoal, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado você a visualizar melhor o avanço do vírus pelo mundo. Não se esqueça de avaliar, e no mais é isso, tchau, até o próximo vídeo.